Boa noite a todos os nossos alunos do canal Educação, da Secretaria de Educação do Estado do Piauí. Alunos que acompanham as nossas aulas aqui pelo canal, da segunda série do ensino médio. Boa noite a todos, eu sou a professora Marília Ferreira, sou professora de análise linguística, daqui da turma da noite. Estamos agora trabalhando desde o nosso primeiro momento, né, que começou às 18h30, aí do nosso conteúdo, relações semânticas. Estamos trabalhando os conceitos relacionados à sinonímia, tononímia, paronímia e homonímia. Hoje nós vamos trabalhar esses minha aí todinhos hoje, tá? E aí a gente vai trazer para vocês, já trouxemos na primeira aula os efeitos sinônimos e agora vamos para os antônimos, parônicos e homônicos, tá bom? Para a gente poder aí trazer para vocês todas as informações. Aí a gente está aqui, ó, chegando ao antônimo. Pronto. Antônimo, gente. O que são antônimos? São palavras ou expressões com sentidos opostos. Curiosamente, a palavra antônimo é antônima da palavra sinônimo, ou seja, o antônimo a palavra antônimo é contrária à palavra sinônimo. Coloquei até o símbolo aí oriental do yin yang, que representa os sinônimos e antônimos, ou seja, aqueles que são próximos e aqueles são sinônimos porque têm a mesma representação, né? Os mesmos formatos, mas são antônimos porque são cores diferentes. Você sabia que aí o yin yang representa o equilíbrio porque ele é ao mesmo tempo o contrário e o igual junto, né? Igual pela forma, contrário pelas cores, né? Pelas representações aí de cores que a gente vai poder perceber. Então, gente, olha, nós vamos encontrar os antônimos, né? Muito necessários para a gente poder também construir os efeitos de sentido. Enquanto sinônimos são palavras que têm significados idênticos ou muito próximos, como a gente viu, sinônimos perfeitos e sinônimos imperfeitos, os antônimos não, eles precisam ser opostos. Percebo que não foi falado diferentes, foi dito opostos. Ou seja, para uma palavra ser antônima a outra, não basta ela ter significado diferente. Ela precisa ser contrária da outra, tá? De forma que as duas, se forem colocadas na mesma oração, a frase ganha efeito de exclusão, tá? Então, a gente vai poder identificar esses aspectos aí acontecendo. Você acha que amanhã vai estar quente ou frio? Aí você precisa escolher, porque os dois elementos, né, eles são opostos. O quente é diferente do frio. Da mesma forma, quando você pergunta, o banco ao meio-dia vai estar fechado ou aberto? Nós vamos encontrar aqui, olha, os termos sendo opostos aí dentro desses processos. Tragam ele para mim vivo ou morto. Aí, olha, vivo ou morto são elementos diferentes, são elementos que se excluem dentro dessas possibilidades. Então, gente, olha, quando a gente trabalha aí com essas possibilidades, a gente sempre vai encontrar aquilo que seria aí essas oposições. Não podem ser próximos, não podem ser diferentes, elas têm que ser opostas dentro dos seus sentidos, aí para que elas possam criar esse efeito de exclusão, tá bom? Veja bem, aqui, ó, o anúncio se baseia no jogo de oposição. A principal ideia desse anúncio é entre a oposição, deixa eu colocar bem aqui, ó, para a gente poder, deixa eu usar uma canetinha aqui, vou colocar, ver e não ver. Observe aqui. Além do ver e não ver, a gente vai poder também observar que há uma oposição entre o preenchimento das letras. Enquanto uma se preenche de preto, a outra se preenche de branco, né? Então, a gente vai poder analisar que todos esses elementos aqui, eles foram construídos para criar esse efeito antitético da oposição. E para ser essa antítese, para trabalhar essa questão da oposição,
ele precisou utilizar termos antônimos. Ver é oposto a não ver, tá? Então, a denotação empregada na primeira construção, ver sangue, se opõe à conotação da outra, não ver sangue, embora a palavra sangue não tenha, aí apareceu comprimida aí. Ou seja, aqui é não ter sangue disponível ou ter sangue disponível. São duas expressões, são duas palavras que indicam sentidos completamente opostos. Então, são duas expressões antônimas sendo utilizadas nessa publicidade, tá? Então, lembrando a vocês que é preciso ser contrário para que a gente possa estabelecer aí as relações de sentido. Avancemos aqui, gente. Ó, próxima atividade, vamos lá. Na campanha que tem como conceito o poder dos quilates, está aí a loja Natan. O processo de construção de sentido baseia-se em um contexto, a joia e a mudança estética do homem, veja bem. Nesse sentido, a publicidade trabalha com um jogo discursivo baseado na letra A, oposição de sentidos, aproximação de sentidos, reformulação de sentidos, singularidade de sentido ou similaridade de sentido. Veja bem a ironia dessa publicidade, gente. Ó. É um homem calvo, né? Um pouco mais magro, assim, com uma aparência mais diferenciada, né? Que oferece para você uma caixinha, né? À distância, ele tem essa aparência física. E quando você pega essa caixinha nas mãos e abre e vê que é uma joia dessa joalheria, aí você olha novamente para ele e a imagem que você está vendo é igual à imagem 1 ou ela é totalmente diferente. Observe aí que um dos elementos contrários é a falta da calvície, que aparece no texto 1, né? E que desaparece no texto 2, deixando o rapaz bem mais simpático aí àquela pessoa que o vê novamente com os olhos aí dos quilates, tá? Então, o efeito aqui humorístico era exatamente para você contrastar o oposto do oposto. Um jovem de aparência aí oposta àquilo que apareceu na imagem 1. Então, nessa imagem aqui, ele aparece calvo, pretensiosamente desprovido de beleza. Depois que ele lhe dá um quilate, aí você olha novamente, ele já aparece cabeludo, né? Cheio da cabeleira aí, e já um sorriso completamente diferente. Até o tom de pele mudou, né? E aí, olha, o efeito da discussão é qual é o poder de mudança aí? É uma mudança completamente oposta. Vamos lá ler esse texto aí, gente, ó, para a gente aproveitar essa situação. Vou pedir aqui ao nosso diretor de imagem para dar 2 minutinhos para você fazer a leitura desse pequeno texto, que tem 2 expressões ali sublinhadas, né? Atente para essas expressões que a gente vai falar delas já já. 2 minutinhos, por favor.
lá, gente, ó, São Paulo, é um trecho de uma reportagem. Pesquisas mostram que a felicidade é, em larga medida, hereditária. Se você nasceu com um espírito jubiloso, parabéns. Se por outro lado você tem um temperamento saturnino, é melhor acostumar-se com ele. Eventos externos importam, mas de forma menos dramática e duradoura do que se imagina. Um bom exemplo é o das pessoas que sofrem acidentes que as deixam com deficiências físicas. Andrew Oswald avaliou o impacto dessas sequelas e concluiu que, no primeiro momento, elas reduzem bastante o grau de felicidade. No texto, a expressão espírito jubiloso estabelece relação de oposição com temperamento saturnino, sendo que o adjetivo desta expressão significa o quê? Ansioso, triste, festivo, evasivo ou omisso. Espírito jubiloso, gente, é o adjetivo dessa expressão, né? Ela diz respeito ao quê? A pessoa que é ansiosa, né? A pessoa que é triste, a pessoa que é festiva, a pessoa que é evasiva, ou é a pessoa que é omissa? O que é que você acha aí, gente? Ó, vejamos aí o que é que a gente vai poder identificar. É uma pessoa triste. Ah, não, ele está fazendo referência aqui ao temperamento saturnino, né? Sendo que o adjetivo dessa expressão, saturnino, diz respeito a uma pessoa triste, tá? Por quê, gente? Porque Saturno dos planetas mais longes, né? E aí ele sempre tem essa característica aí de tristeza, né? De solidão, né? De afastamento. Então, ó, nós vamos encontrar jubiloso, você já sabe, é algo festivo, alegre, né? E aí, se aqui é alegre, peraí, escrevi demais aqui. Alegre, a gente vai encontrar aqui o oposto, que é triste. Vamos para a próxima. Trouxemos muitas características aqui, ó. Espero que vocês não estejam aí desse jeito, né? Nas aulas de português, tá com essa cara aí, ó. Eu indo embora. Eita felicidade, né? Pode-se compreender do meme que há, de forma implícita, uma relação de sentido entre as imagens, porque elas são ambíguas, você não entende nada, porque elas não são claras. Letra B, sinônimas, são parecidas. Letra C, parônimas, né? Letra D, antônimas. Ou letra E, homônimas. Vamos lá, gente, pessoal aí se manifestando. Muito bem, olha, gente. Nas aulas de português você está nessa tristeza. Terminou a aula, a alegria toma conta do seu rosto, gente. Pois as imagens são necessariamente antônimas, né? Porque aqui, ó, você vê o rosto da Anitta, tristinho. Aí terminou a aula, a alegria toma conta aí dela de uma forma alucinada. A alternativa correta, gente, ó, nesse meme são as antônimas. E esse meme das informações antônimas, né, sempre aparecem aí, né? É muito comum nós encontrarmos eles utilizando essa antonímia, né, esses efeitos contrários, para representar uma realidade que seria algo desgastante e a realidade seguinte que acaba e mostrando essa alegria ou essa efusão de quem termina aquele momento anterior, tá bom? Então, vamos lá para a gente poder analisar. Vamos agora trazer para vocês, os parônimos, tá?
Aí a gente vai poder identificar nas relações parônimas, né, efeitos muito interessantes. Por quê? Porque as palavras parônimas, elas se constituem de significados diferentes, mas elas possuem a sua grafia ou sonoridade muito parecidas, tá? Ou às vezes até igual. A sonoridade ou a grafia, elas podem até ser muito parecidas ou iguais. Por exemplo, sonoridade igual e grafia diferente. Mas elas possuem sentidos diferentes. Olha, acento e acento. Tem uma tirinha aí da nossa turma da Mônica. Tem a Mônica conversando com o Cascão e ele diz, o ônibus tem acento? Ela está fazendo aí um quebra-cabeça, uma atividade no livro. Veja que ela está olhando para o livro. Aí, acento depende da hora que você pegar ele. Aí o ônibus passou lotado ali, ó, no fundo. As pessoas até do lado de fora da porta. E aí o acento entendido pelo o Cascão foi um acento com 2 S's, né? E aí a gente vai ver que o acento utilizado na fala da nossa personagem é o acento com C. São palavras que têm o mesmo som? São. As grafias são parecidas? São. A diferença é 2 S's e um C. Mas os entendimentos são completamente diferentes. O acento com C aqui é o sinal gráfico, né? O sinal gráfico que você usa para marcar as sílabas tônicas das palavras, né? E aí a própria palavra ônibus tem um acento agudo ou um acento circunflexo, porque ela é uma proparoxítona. Contudo, o acento, né? Ou seja, a cadeira, o espaço reservado, o suporte para se sentar, que foi a referência que o Cascão fez, é grafado com 2 S's. Aí, gente, nós temos um problema muito sério, tá? Como assim, professora? Que problema sério é esse, gente? A lista das parônimas e dos parônimos. Gente, eu tentei trazer aí dessa lista as palavras mais comuns, porque a lista é imensa. Você pode até procurar aí no seu material, no seu livro, pode procurar na internet também. Você vai observar aqui que todos esses elementos aqui a gente vai encontrar todos esses elementos aí com representatividades parônimas. Absolver e absorver. Olha a diferencinha. Sai o L e entra o R. Absolver é perdoar, né? Um padre absolve seus fiéis, né? O absorver é aspirar, né? Ou então é sugar, né? Então, absorver a umidade do ar, ou seja, aspirar essa umidade do ar. Aprender, tomar conhecimento, de aprender. Olha, é só um ezinho a mais, né? O aprender, que é isso que nós estamos fazendo agora, né? Aprendendo, né? Tomando conhecimento dessas regras, dessas particularidades, é diferente do apreender, porque a gente precisaria capturar algo, né? Que estivesse saindo, correndo ou perdido. Então, a polícia apreende o suspeito, mas nós aprendemos as lições, né? Cavaleiro e cavalheiro. Olha, também é uma das clássicas aí, gente, ó. Cavaleiro é aquele que cavalga. Cavalheiro é aquele homem gentil, tá? Então, veja-se lá na porta do estabelecimento comercial, na porta do espaço destinado ao espaço sanitário masculino, se a palavrinha está correta. Se for um cavalheiro, pode entrar você que é homem, né? Porque é um espaço
destinada aos homens. Cavaleiro é aquele que monta cavalo. Cumprimento e comprimento e cumprimento. É só um O. E olha que o O pode ser muitas vezes pronunciado mais fechadinho aí. O cumprimento, né, é uma extensão e o cumprimento é uma saudação. Então, vou cumprimentá-lo. Então, é com U, porque eu vou saudar você. Vou identificar o comprimento do terreno. Aí eu vou fazer a metragem desse terreno, tá? Delatar e dilatar. Duas, ó, di e dé. Muda muito pouco, é só o E abrindo e o I fechando. O delatar é denunciar e o dilatar é alargar. Descrição. Ó, descrição, ato de descrever, discrição, prudência. Você é discreto? Sou. Pois me descreva. A pessoa... Pronto, aí quando eu peço para você descrever, aí eu falo em descrição. Despensa, que é aquele local onde nós guardamos os alimentos, é dispensa. Quando você, rapaz, foi dispensado, né, do serviço militar, a dispensa, a sua dispensa é com o I, né? Emigrar e imigrar. Emigrar é quando você sai de um país, né? Ou então de um lugar, emigra, os emigrantes, né? E os imigrantes é quando eu entro no país, tá? Então, nós tivemos aí o processo de migração e migração. Eminente é algo elevado, que é diferente de iminente, que é o que está prestes a acontecer. Essa é uma falha que acontece muito na escrita. Você quer falar que isso está próximo para acontecer, você às vezes troca o E pelo, você troca o I pelo E. E em vez de escrever iminente, fala eminente. Aí nós temos o flagrante e o fragante. Flagrante é algo evidente e o fragante é algo perfumado. A fragrância, né? Você lembra sempre da fragrância. Fluir e fruir. Fluir é transcorrer e fruir é desfrutar. Inflação, alta dos preços. Infração, violência. Infligir, aplicar pena. Infringir é violar. Peão é aquele que anda a pé ou domador de cavalos, né? E o peão é aquele brinquedinho que você gira, tá? Precedente, aquele que vem antes, e procedente é aquele proveniente que possui um fundamento. Ratificar é aquele que confirma e retificar é aquele que corrige, tá? Recrear é aquele que diverte e recriar é aquele que cria novamente. Novamente, o tráfego, trânsito, é diferente do tráfico, comércio ilegal. E o soar, dos produzir som, do suar, que é transpirar, produzir suor, né? Então, são diferentes os elementos aí. E aí, a gente tem os exemplos das nossas parônimas. Vamos lá para as nossas atividades. Vamos aqui, gente, ó. Tá na hora de você colocar em prática. Quais são os termos certos, os parônimos certos, para nós utilizarmos dentro dos contextos que a gente está vendo aí? Os culpados infringiam ou infligiam as leis, né? Letra B. O mandado ou o mandato do senador termina no próximo ano. Não saia, pois a chuva está iminente ou eminente. Letra D. Ladrão foi apanhado em flagrante ou fragante. E letra E. Os requintes de educação caracterizam um perfeito cavalheiro ou cavaleiro. Vamos lá, vamos responder. Temos aí uma pessoa para responder junto conosco. Olha, a gente já sabe, ó. Acabamos de colocar bem aqui. Vou até marcar aqui para você, ó. Não esquecer, ó. Aqui, infligir
aplicar pena. Infringir, violar. Aplica-se às suas variantes. Transforma o verbo em um substantivo, né? E aí eu tenho, ou melhor, e transformo, flexiono o verbo dentro das possibilidades verbais. Então, ó, se eu tenho o infligir, aplicar pena, e o infringir, violar, qual é o termo que eu vou utilizar aqui? É infringiram. Então, aqui, ó, o infringiram é violar e o infligir é aplicar penalidade, tá? Para você não confundir. Letra B. O mandado ou o mandato. Ó, agora eles estão todos aí atrás de mandado ou mandato. Todos eles estão atrás dos seus mandatos. Professor, e o mandado é o quê? É uma ordem judicial, tá? Então, o mandado que o juiz faz com que o oficial vai entregar lá para você na sua casa, né? E aí, esse mandato, essa ordem judicial, mandado, né? É grafado dessa forma. Mas o pleito, ou seja, aquele período em que aquele senador, deputado, governador, qualquer um desses políticos tem, é mandato. Não saia na chuva, pois a chuva está iminente ou eminente. Nós já vimos aqui, ó. Também vamos voltar aqui, ó. Iminente é levado. Iminente, prestes a acontecer. Então, olha, eu tenho aqui a condição iminente, prestes a acontecer. Eminente é levado, algo é levado. O ladrão foi apanhado em flagrante ou fragante? Gente, o ladrão deve ter sido apanhado em flagrante, porque flagrante é algo cheiroso, né? Deve ser aí trabalhado. Os requintes da educação caracterizam um perfeito. Olha, se ele tem educação, é porque ele é um cavalheiro. Epa, erramos aqui. Cavalheiro. Deixa eu só corrigir aqui, viu, gente? Ó, só corrigindo aqui o efeito. Cavalheiro. Cavaleiro é aquele que monta a cavalo, tá? Por um equívoco aí na hora da digitação. Vamos aos homônimos, gente, ó. Olha os homônimos. Sexta, sexta, sexta. Tem alguma diferença no som? Nenhuma. A grafia tem algumas diferenças. Temos sextas com C e S. Temos sexta com S e S. Temos sexta com S e X. Para cada uma dessas grafias, a gente tem um conceito diferente. Sexta, com C e S, é o receptáculo, recipiente para guardar objetos. Lá no basquetebol, onde você joga a bolinha. A sexta, é quando você tem um tempo de descanso depois do almoço. Esse hábito que é muito comum lá nos mexicanos, também foi incorporado aqui por algumas nações brasileiras. E a sexta, com SX, é a forma reduzida de sexta-feira. Eis o que são homônimos. Homônimos são palavras que possuem a mesma pronúncia, às vezes a mesma escrita, e significados completamente distintos. Temos também aqui, ó, informações a trazer para vocês. Os homônimos, eles podem ser classificados em alguns critérios. Nós temos os homônimos homógrafos, que são as palavras com igual grafia e diferentes na pronúncia. Vejamos bem, o verbo colher e acolher. Ó, o verbo colher, o O é fechado, e o substantivo, que é aquele artefato que você usa para botar comida na boca, é aberto. Perdão, só colocar aqui, ó, o aberto. Tá? Então, o que muda são as pronúncias. Denúncia, que é o substantivo, e denuncia, que é o verbo. Veja que eles são iguaizinhos, só muda às vezes até
uma acentuação, mas a pronúncia é completamente diferente. Isso aqui são as palavras homógrafas, com grafias idênticas. As homófonas, professoras, é quando elas têm a grafia diferente, mas a pronúncia igual. Concerto e concerto. Consertar seria harmonizar. Reparar também. Ou harmonizar. Por isso que a palavra concerto é aquela apresentação musical harmoniosa, né? Toda cheia de elementos interessantes. E o consertar seria o reparar. Agora a gente está vendo o censo, né? O censo é a contagem. Mas qual o censo, professora? O censo com C. O censo com S é do juízo. Não perca o senso, ou seja, não perca o juízo, tá? São palavras idênticas na pronúncia, não tem diferença entre o aberto ou o fechado. Elas são só diferentes na grafia. Perfeitas é porque elas são iguais em tudo. Na grafia são os homônimos perfeitos, né? São iguais na grafia e na pronúncia. Caminho. O meu caminho é este. Eu caminho por aqui. Então, olha, eu tenho um verbo e tenho um substantivo idênticos, né? Sem tirar nem pôr, eu tenho essas representações aí idênticas. Eu tenho as palavras homônimas perfeitas, tá bom? Cedo, eu cedo a você a minha vez. Veja que é um verbo. Acordei cedo hoje. Cedo, advérbio. Identificando a temporalidade aí que a gente vai colocar, tá? Então, ó, não confundam os homônimos. Nós temos semelhança em alguns dos aspectos, ou grafia ou pronúncia, ou os dois ao mesmo tempo, e sentidos diversos, tá? Os parônimos é porque a gente tem palavras parecidas, com diferenças na grafia ou na pronúncia. Na grafia e na pronúncia, e aí a gente tem sentidos também diferentes, tá? Vamos lá para as nossas atividades. Olha aqui, gente, sessão. Olha essas duas manchetes que eu trouxe para você. O advogado leva o bebê à sessão do STJ e publica experiência nas redes sociais. Tá aqui, gente, ó. Aqui, sessão, tá? Próxima. Aí ele ainda usa mais aqui, deixa eu ver, pronto. Não, só usou lá. Eleitores com deficiência podem pedir transferência para a sessão com acessibilidade. Então, ele quer que você tenha, veja essas duas palavras, sessão e sessão. E nas manchetes, elas se relacionam ao estudo de quê? Elas são homônimas, elas são sinônimas, elas são parônimas, elas são antônimas, ou é um caso de polissemia aí, gente? Bom, vamos lá. A seção com C cedilha é a seção da divisão, né? Repartição. A seção com os dois S's é aquela reunião, tá? Então, a gente vai poder... E ainda tem a seção com C e dois S's, né? Que é o ato de ceder, tá? E aí a gente tem, ó, esses homônimos aqui sendo trabalhados, né? De uma forma bem necessária. Então, já dei até a resposta, botando hormônio. Não são sinônimos porque são palavras que indicam coisas diferentes. Não são antônimos porque não são coisas contrárias, né? Nem são parônimos porque são idênticas no som. São diferentes na grafia e possuem aí identificações diferentes. Alternativa correta. Vamos lá, gente. Aí, ó, vamos identificar. As palavras estabelecem relações de sentido entre si. Sinônimo, antonímia, paronímia, homonímia e etc. A coluna apresenta tipos dessas relações e as alternativas, exemplos de cada tipo. Numere as alternativas de acordo com a seguinte numeração, tá? Então, alternativa A, os imigrantes da Síria se espalham pelo mundo, mas os emigrantes para a Síria se concentram em Damasco. Olha,
a diferença entre imigrantes e emigrantes, tá? É isso que ele quer que você veja. Em algumas situações, o soldado mostrava-se dedicado, em outras, totalmente desaplicado. Dedicado, desaplicado. Não há senso em afirmar categoricamente que o IBGE deve realizar o censo demográfico em 2022. Graças a Deus que ele está realizando. Já respondeu ao censo 2022? Quero saber as referências aí. A descrição do professor feita pelo aluno em seu discurso não primou por descrição. E em algumas situações, o soldado se mostrava dedicado. Ah, eu acho que aqui repetiu, né? Dedicado e desaplicado. Vamos lá. Vamos lá, gente, ó. No caso, imigrantes e emigrantes. O imigrante é aquele que entra e o emigrante é aquele que sai. Então, se são palavras com sentidos opostos, né? E são palavras com grafias semelhantes, qual é a alternativa aí? A2, a parônima. Tá aqui, ó, parônima, sentidos diferentes e grafias semelhantes. Ou com pequenas diferenças, né? Em algumas situações, o soldado se mostrava dedicado. Qual é o conceito de dedicação? Você está cumprindo as regras. Totalmente desaplicado. Aí, olha, em outras, ele era totalmente descumpridor das regras. Se eu tenho uma palavra que se opõe a dedicado, é porque eu tenho uma antonímia. Calma aí, gente. Aqui é 3. Espera aí, deixa eu corrigir aqui. Houve uma falha aqui, tá? 3. 4, ou letra C. Não há senso em afirmar categoricamente que o IBGE deve realizar o censo. Então, censo, acabamos de ver aqui essa questão da seção, é quando a gente tem uma palavra homônima e homófona, ou seja, com a mesma representação de sons, só muda a grafia. Descrição e descrição. Aí a gente tem descrição é o ato de descrever. Descrição é o ato de ser reservado. Portanto, a gente tem um efeito aqui parônimico. Em algumas situações, o soldado se mostrava dedicado, em outras, desaplicado. Aqui também é novamente a terceira, porque acho que colocou Ctrl+C, Ctrl+V de novo aí e repetimos. Então, sequência 2, 3, 1, 2, 3. Bora para o nosso finalzinho de aula, que ainda tem mais uma atividade aqui, algumas atividades. Atento ao emprego dos homônimos, analise as palavras sublinhadas e identifique a correta. Vamos lá. Ainda vivemos no Brasil a discriminação racial. Isso é crime. Letra B. Com a crise política, a renúncia já parecia eminente. Descobertas as manobras fiscais, os políticos irão agora expiar seus crimes. Em todos os momentos, para agir corretamente, era preciso bom senso. Prefiro macarronada com o molho de tomate, mas sem extrato. Bom, o extrato de tomate é o extrato com X. Extrato. Extrato com S é o tipo de nuvem. Bom, letra B. Vamos voltar aqui. Está procurando a correta. Em todos os momentos é preciso agir com bom senso. Bom senso é bom juízo. E senso aqui, ó, é contagem. Com C é contagem. Se você queria falar de juízo, tinha que ter grafado com S. Descobertas as manobras fiscais, os políticos irão agora expiar seus crimes, né?
Espiar, gente. Pagar seus crimes, né? Bom, descobertas vão espiar ou espiar, não é com S, é com C, né? Bom, vamos lá, letra B. Com a crise política, a renúncia já parecia eminente. Eminente com E é elevada. É elevada. É elevada ou é iminente? Próxima a acontecer. É iminente, né? Ainda vivemos no Brasil a discriminação racial. Discriminar é tirar de crime, né? E não aí discriminar. Opa, perdão. Deixa eu colocar aqui bem aqui, ó. A alternativa correta é aí a expiação, né? No caso, agora os políticos, tá certo, né? No caso é pagar, né? Espiar significa pagar. Pagar. Espiar com S é que é olhar, tá? Discriminação é exatamente isso, é sair da condição de crime racial. Gente, nós encerramos a nossa aula aqui. Olha, São Pedro estava participando, agora que eu vi aqui no chat, mas obrigada a participação de todos. Até o nosso próximo encontro, segunda-feira que vem. Tchauzinho, gente.